Olá, gente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero falar hoje sobre a metafísica do cérebro, do que afeta a nossa memória, do que afeta a nossa cognição, a nossa inteligência. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach holístico e terapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, dê um joinha e compartilhe o mesmo. Enfim, eu como terapeuta holístico, eu estudo as doenças sob o ponto de vista metafísico. Por quê? Porque tanto a medicina tradicional chinesa quanto a ayurvédica nos ensinaram, e são medicinas milenares, de que toda doença, toda patologia, ela é psicossomática. Ela começa primeiro na psique e depois ela vem para o corpo físico. E toda vez que você tem algum problema no corpo físico, seja um sintoma, uma dor, uma febre qualquer, uma infecção, uma inflamação, isso tudo começa a nível psíquico. A nossa predisposição a pensamentos negativos, a emoções negativas, isto já está comprovado, inclusive pela ciência ocidental médica, de que isto altera as substâncias do corpo. Isso altera os nossos hormônios, sobretudo os hormônios da felicidade, que têm uma influência muito grande sobre todo o nosso organismo. Pessoas felizes, pessoas numa frequência de amor, de compaixão, de gratidão ao universo, pessoas que se sentem amadas e queridas, ainda que este sentir-se amado e querido seja por si mesmo, são pessoas mais saudáveis. Aquela velha história de que fulano é mal amado é uma realidade. Pessoas que não se sentem amadas, não se sentem queridas, principalmente por si mesmo, porque não adianta você querer buscar o amor e o afeto fora se você não amar a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você fica menos carente do amor externo. Então você fica menos suscetível aos enganos, aos percalços, aos sobe e desces da vida. Não que você também não tenha os seus sobe e desces. Nós temos, os nossos momentos de grande extroversão, de grande humor, e temos nossos momentos de grande introversão, introspecção, em que é necessário aprofundarmos em nosso ser, a fim até mesmo de nos descobrirmos melhor. Mas, diante do fato de eu ser um psicoterapeuta e trabalhar com a metafísica das doenças, e ter descoberto isto, de que estas predisposições mentais e emocionais, elas alteram a química do corpo, baixa a nossa imunidade, e coloca o nosso corpo também predisposto a doenças, sejam elas adquiridas por viroses, bactérias, fungos, protozoários, seja por simplesmente ser contaminado psiquicamente por ambientes que nós consideramos ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, não é? Então, se você alimenta a sua mente de bons pensamentos, de coisas boas, você tem a tendência a ter uma saúde melhor. Para você ter uma boa saúde, é necessário que você se alimente de emoções boas. Até porque, na ayurvédica, assim como na própria psicoterapia, nós estudamos os 5 elementos, a influência desses elementos em nossa natureza, que é a terra, fogo, ar, água e éter. Todos esses elementos, eles têm uma influência muito grande em nossa vida, tá certo? Então, o que acontece? Estar em perfeita harmonia, em perfeita comunhão com isto, é fundamental. E diante desses estudos que eu tenho feito a nível metafísico, me veio uma curiosidade muito grande, eu não podia deixar de falar para vocês sobre as causas das demências, do Alzheimer e de outras patologias neurológicas, neurocerebrais, e que vem aumentando muito essas doenças junto à humanidade. As pessoas estão cada vez mais mentalmente doentes. E o pior de tudo, isto está acontecendo cada vez mais cedo.
Antes você via velhinhos, né, com 70, 80 anos tendo mal de Alzheimer. Hoje não. Hoje você está vendo pessoas, adultos com a idade de 50, 40 anos e eventualmente jovens e até crianças já estão passando por esse processo. O que acontece? O que nos advém, todo evento que nos acontece, eu costumo sempre dizer que tudo é psicossomático. Até mesmo um acidente somos nós que atraímos. Por quê? Porque o nosso corpo físico, né? O nosso corpo e nosso subconsciente, vamos falar nessa linguagem, ele tem uma inteligência, uma memória fantástica e ele sabe exatamente quais são os mecanismos que ele tem disponível para fazer com que algo aconteça. E quando eu vibro, por exemplo, pensamentos destrutivos, o corpo começa a trabalhar em prol desses pensamentos. O pensamento de raiva vai atuar no fígado, né? Tristeza vai atuar no pulmão, né? A pessoa que está com problema de amar e ser amada, ela vai ter problemas eventualmente nos rins, né? Ou nos órgãos sexuais, dependendo até onde vai esse amar e ser amado, né? Se for fisicamente também, pode afetar, né, os órgãos sexuais. Enfim, né? Os órgãos do nosso corpo respondem baseados nas nossas emoções. Isso nós já temos falado aqui de forma bem ampla no nosso canal. São vários vídeos aí que eu postei em Metafísica da Saúde falando sobre isso. Se você quiser compreender um pouco mais sobre isso, pesquise os nossos vídeos, assista os nossos vídeos, né, sobre a metafísica das doenças, metafísica do fígado, do pâncreas. Eu vou falando de cada órgão ali. E chegou a hora de falar do cérebro, né, das doenças cerebrais, das doenças neurocerebrais, neurológicas, enfim. Nós atraímos tudo para nós, de forma consciente ou inconsciente. A metafísica do mal de Alzheimer e das demências estão intimamente relacionados a pessoas que têm uma certa mentalidade muito restrita, né, do que é certo e errado, do que é bem e mal, do que se deve e do que não se deve. Sabe aquelas pessoas extremamente disciplinadas e que, infelizmente, como não se bastasse o excesso de disciplina, eu diria até de limitações que ela impõe para si mesma, ela acaba querendo colocar isso no meio social, geralmente com seus filhos. Às vezes a mulher quer fazer, né, colocar isso no esposo, né? Quando é o caso do esposo, aquele cara autoritário, ele quer que a mulher e os filhos sigam determinados padrões muito rígidos de pensar, né, acerca da vida, e a vida começa a deslanchar, né, de uma forma completamente diferente daquilo que você planejou, daquilo que você achava que era certo. E aí você começa a sofrer por conta disto, né? E como você não está aberto ao novo, eventualmente você acaba buscando esse novo através, né, do que você consome. Tá certo? E aí por quê? Porque você quer de alguma forma se sentir interagindo com o universo, com a vida como ela é. Mas como você não consegue, porque o que acontece? Eu bebo Coca-Cola, mas no fundo eu sinto que não é bem Coca-Cola que eu gostaria de beber, mas como todo mundo bebe, eu vou experimentar e vou começar a beber, vou começar a consumir. Eu gostaria muito, né, de ter o tempero à base de alho, cebola, aquele tempero antigo, né, que a gente fazia, mas não. A sociedade hoje diz que você tem que ter os temperos já comprados, né, na gôndola do supermercado, então você compra Sazon, compra outros temperos, todos com glutamato monossódico, com produtos industrializados, você começa a consumir esses alimentos, tá certo? O açúcar, que antigamente não existia, você comia cana-de-açúcar, eventualmente até um melado, né? Mas o açúcar refinado, industrializado, como é hoje, você não tinha, mas você considera isso como normal, até porque, como a vida está muito chata, vamos comer doce à vontade, vamos consumir o que tiver que consumir. Produtos industrializados, produtos enlatados, alimentos das mais diversas formas,
É uma maneira de eu tentar interagir com esse mundo e aceitar esse mundo como ele é. Mas dentro de mim existe uma rigidez excessiva em relação a tudo isso. Algo dentro de mim está dizendo, isto está tudo errado, mas eu embarco assim mesmo, sem nenhum problema. E quando essa rigidez não é desfeita aqui, e o organismo começa a pedir cada vez mais porque ele quer reparar, é como se ele quisesse perdoar a si mesmo. Vamos aceitar as coisas como elas são? Vamos viver como ela é? A vida como ela é? Eventualmente você sente que os seus sua calcinha ou sua cueca deveria ser de algodão, mas você usa lingerie porque o marido pediu ou achou interessante, mas no fundo você não gostaria de estar usando aquilo, mas você usa porque é normal, né? Pomadas vaginais, você usa eventualmente protetor solar, enfim, você começa a consumir coisas que você antes não consumia, né? O excesso de consumir, você está começando a causar danos ao seu organismo, danos a si mesmo. E quando o seu organismo não reage, né, e vem as chamadas doenças, né, as doenças autoimunes, alergias, enfim, quando isto não acontece, a coisa começa a entrar de uma forma meio sem pedir licença. Sabe, quando você tem coisas na tua vida em que você permite, você passa a se tornar uma pessoa muito permissiva. Sabe o permissivo? Aquela pessoa que, poxa, eu convivo com pessoas que eu não quero conviver, eu como coisas que eu sei que vão me fazer mal, mas mesmo assim eu acabo comendo. Eu começo a consumir coisas que, sabe, eu vou no cinema, o filme não é aquilo que eu queria, começa a ter cenas que não me agradam, e aquilo, mas mesmo assim eu continuo consumindo porque eu acho que eu quero ser aceito. Eu quero ser incluso na sociedade, tá certo? Eu quero rebater esse meu lado, esse que eu considero excessivamente rígido na maneira de pensar ou na maneira de agir. E aí o que acontece? Quando eu me torno muito permissivo, isso tudo vai entrando, vai invadindo o meu corpo e vai começando a tomar lugar. Por quê? Eu vou consumir alimentos industrializados, esses alimentos industrializados não se encontram na natureza, o meu corpo vai combatê-los, tá certo? Ou eventualmente eles vão se acumular, aonde? No fígado, no rim, e daí para o sangue, do sangue para o cérebro, tá certo? Então aquela pessoa que eventualmente ela tinha um diabetes tipo 1 ou 2, ela passa a ter o diabetes tipo 3, que é o mal de Alzheimer. É uma das manifestações do mal de Alzheimer. É quando se descobre uma quantidade excessiva de glicose no cérebro, tá certo? Eventualmente você quer, né, temperar a vida, você começa a consumir, por exemplo, protetores solares, pomadas, você começa a se maquiar muito, e isso tudo começa a entrar na pele. E ao entrar na pele, aquilo vai entrar no teu sangue, no teu organismo, e consequentemente vai te contaminar com metais pesados, produtos químicos que o teu organismo não vai saber processar e expulsar aquilo da forma adequada. Tá certo? E sem falar de outros itens, que eu vou chegar lá. Glúten, né? Produtos à base de trigo, produtos à base de lactose. Nós não fomos feitos para consumir leite de vaca, tá certo? Alguns organismos são mais resistentes, consomem o leite de vaca e tudo bem, consegue se manter, mas o nosso organismo não foi feito para isto. E quando você faz isto em excesso ou além daquilo que o teu organismo suporta, tem gente que o organismo suporta 0 lactose, mas a pessoa consome. Ou ela vai ter problemas autoimune, ou, se isto não for o caso, todas as toxinas e impurezas advindas do consumo de produtos industrializados, do consumo de produtos farmacêuticos, tá certo? E de toda a química que está no ambiente, tá? Eventualmente um plástico que sai ali de um Tupperware, né? De metais que eventualmente saem de uma panela. A panela de alumínio, por exemplo, ela tem uma vida útil muito curta.
para a nossa saúde, porque tem uma hora que ela começa a soltar o alumínio e você está consumindo esse alumínio, colocando ele para dentro. O peixe que você eventualmente pega na água doce, cheio de mercúrio. O alimento que você vai comprar, seja ele uma leguminosa, seja ele uma fruta, seja uma verdura, cheia de agrotóxicos. Você não toma os procedimentos adequados para limpar aquilo e você começa a consumir. E o que você está fazendo? Você está cada vez mais contaminando o seu corpo, né? Com uma série de toxinas, de impurezas, porque você quer ser aceito, você quer ser permissível, você quer viver numa sociedade como ela é. Douglas, praticamente não existe mais nada nesta vida que não causa danos à nossa saúde. Existe algo que causa mais dano, existem algumas coisas que são um pouquinho mais, que você pode cortar e você pode aliviar esse mal, tá? E existem coisas que eventualmente não são tão prejudiciais assim, tá? E que o teu organismo consegue manter. Eu quero te confortar antes de entrar no que você deve consumir, do que você não deve consumir, né? Antes de entrar nesse aspecto, eu quero te confortar de uma determinada forma. O nosso corpo, ele possui um sistema inteligente de manutenção e de preservação. Isso chama-se homeostase, tá? Ele procura buscar um equilíbrio, ele procura buscar inclusive mecanismos para se adaptar a certas situações, só que isso tem um limite, tá certo? O fígado, ele trabalha limpando o seu organismo, mas ele tem um limite. Se ele ficar sobrecarregado, ele vai ficar doente. O pâncreas, ele fabrica insulina, ele fabrica glucagon, mas pode chegar um momento em que ele fica sobrecarregado. O pulmão, você pode respirar um ar, eventualmente, mas se você está todo dia respirando um ar impuro, está toda hora monóxido de carbono, dióxido de carbono, produtos químicos aí lançados aí na natureza, na atmosfera, e você está respirando isso, vai chegar uma hora que ele tem seu limite. Mesma coisa o seu sistema imune, nós temos as defesas orgânicas, mas se tem várias frentes de batalha no teu corpo para combater, vai chegar uma hora em que alguma batalha acaba se perdendo. Você pode não perder a guerra agora, mas você é um candidato a chegar a um momento crítico da sua saúde se você não tomar uma providência. Tá? Então eu queria te dar esse conforto e ao mesmo tempo te aconselhar a assumir a responsabilidade sobre a sua situação. Enfim, quais são os alimentos que eu devo evitar consumir, né, para não ter demência, mal de Alzheimer e outras doenças cognitivas, que são doenças muito sérias, muito graves e muito tristes. É muito triste você ver uma pessoa demente, é muito triste você falar com um ente querido, ele não te reconhecer, ele depender de você para comer, ele não ter controle, né, sobre as fezes, sobre a urina, né? É muito triste você ver uma pessoa querida passar por esse tipo de problema. E quais são, né, o que você deve fazer para evitar cair nisto? A primeira coisa é o seguinte, vou citar aqui o mal de Alzheimer, mas este mal, estas causas servem para demência e servem para outras doenças, né, que eu considero como sendo também, tem a mesma causa. Eu tenho estudado isso sob o ponto de vista não só metafísico, como fisicamente também, tá? E a conclusão é, primeiro, corte definitivamente o máximo que você puder produtos industrializados. Todos que você puder, certo? Todos esses óleos, óleo de soja, óleo de girassol. Eu não tenho como evitar algumas coisas. Não tem, realmente. Você quer comer uma fritura? Dê preferência à banha. Se você não, né, a banha também não está perfeita, porque infelizmente a gordura animal também não está essa coisa toda como já era da época dos nossos avós, tá certo? Mas ela é a mais saudável. De todos os óleos, de todas as gorduras, o mais saudável é o óleo de coco e o azeite de oliva. Só que o azeite de oliva você não deveria estar usando em fritura, enfim, né? Ele deveria ser utilizado cru. Inclusive esses dois óleos eu vou citar depois como sendo extremamente benéfico para o processo que você vai precisar passar
para se livrar definitivamente dessas impurezas advindas da indústria de alimentos. Então, corta alimentos industrializados, tá? Então, todos os salgadinhos, biscoitos, massas, tudo isto que você consome, que vem da indústria de alimentos, você deveria cortar. Comer o que, Douglas? Comer comida, né? Como nossos antepassados comiam. Sinto muito. De preferência numa panela de ferro, de preferência, né? Numa panela de barro, tá certo? Seria o preferencial, tá? Não quer dizer que você não possa utilizar outras, né? Teflon, enfim, tem que ter muito cuidado com essas panelas. Né? A panela de vidro, excelente, tá? É a melhor de todas que tem aí no mercado, é a panela de vidro. Se você puder utilizar essas panelas, né? Fantástico, tá certo? Enfim, consumir o mínimo possível de produtos industrializados. Vai fazer tempero? Use temperos caseiros, use bastante coentro, use bastante pimenta do reino, pimenta preta, tá certo? Use coentro, use curry, é um tempero fantástico para a sua saúde, tá certo? Açafrão da terra, são temperos que vão trazer benefícios à tua saúde. Cebola, alho, nem se fala, tá certo? Procura saber a origem também, porque tem alho aí importado de algumas terras da China que estão vindo porque foram plantados em solos contaminados. Fazer o quê? Né? Com produtos com metais pesados. Então, se você puder, o alho nacional, esses alimentos, o ideal é orgânico, tá? Mas se você não tem acesso ao orgânico, procura, quando receber esses alimentos em casa, lavar esses alimentos, né? Com vinagre. O vinagre não foi feito só para botar na salada, não, gente. O vinagre é uma excelente ferramenta para poder limpar os alimentos de agrotóxicos. Eventualmente o bicarbonato de sódio também pode ser utilizado na água. Você comprou ali as verduras, legumes, coloca numa panela ali, deixa ali por 15, 30 minutos ali, né? Perdendo todas aquelas toxinas, né? Por causa, às vezes, do agrotóxico, às vezes de outros produtos químicos que aquele alimento tu não sabe onde ele foi armazenado, né? Enfim. Esses são procedimentos que você pode e deve usar. Então, primeira coisa, cortar produtos industrializados. Segunda coisa que eu tenho a te dizer, eu quebro paradigmas no meu canal, fazer o quê? Né? Drogas comprados em drogarias, né? Produtos farmacêuticos, quase todos não, eu diria que todos, tá? Lamentavelmente, sempre quando é uma pomada, ou quando é tópico, enfim, você vai consumir aquele produto, é só você olhar a bula e você vai ver os efeitos colaterais, porque esses produtos, eles são invasivos ao nosso organismo, eles tratam simplesmente de sintomas. Até para dor de cabeça você tem plantas adequadas, fitoterápicos adequados para isso, e quase que imediato, tá? Não pense que vai demorar, que isso é falácia, tá? O marketing da Indie Farm criou muitas falácias, tentou denegrir ao máximo tudo que não fosse alopático. Então, acorda enquanto é tempo, enquanto você se lembra que tem que acordar, tá certo? Então, segundo ponto, alija isso do teu cardápio, da tua alimentação. A terceira coisa que eu vou dizer, ainda que saudáveis, mas seria bom que você reduzisse ao máximo, carboidratos, low carb, tá certo? Baixa ao máximo o consumo de carboidratos. Está comprovado cientificamente que esses alimentos, né, eles produzem colesterol e causam danos, né, não só ao sistema vascular, cardiovascular, como vascular cerebral também. Então, tá? Reduz ao máximo esses itens. Então, a terceira coisa que eu falei que você deveria cortar, tá? A quarta coisa que eu vou dizer, corte definitivamente refrigerantes, bebidas industrializadas, inclusive sucos de caixinha, que tem conservantes, tá? Tem uma série de produtos ali, acidulantes, enfim, que não são interessantes para a sua saúde. Todos os líquidos leite de caixinha, maravilha, não é saudável.
Sinto muito ter que te dizer isso. Se você vai tomar um leite de vaca, o leite tirado da vaca é o menos prejudicial de todos. Se você não tem acesso a ele, sinto muito, mas seria interessante que você cortasse, tá certo? Enfim, esses 4 itens são os itens que você deveria, né, fazer a chamada dieta, né, que vai te beneficiar a não contaminar o teu organismo, o teu cérebro. O quinta coisa que você deveria fazer: praticar exercício, sobretudo yoga, tá? Inclusive uma das demências, um dos tipos de mal de Alzheimer e de demência, né, inclusive de perda de cognição, está relacionada à baixa oxigenação cerebral. Então a yoga, né, com pranayama, eu ensino inclusive como respirar. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal ensinando a respirar segundo a yoga, né? Praticar yoga, praticar alongamento, aprender a respirar, um ar puro de preferência, próximo ao mar, próximo à natureza, andar descalço, tá? Então são procedimentos que você pode adotar que vai te trazer maiores benefícios. Porque quando você anda descalço, você troca energia com a natureza, inclusive, né, existe alguns detox que eu vou falar também, que vai ser o 6º item. Vamos lá, detox é o 6º ponto. Detox, tem várias técnicas de detox, tá certo? Umas que é feito com a sola dos pés, né? Outros tipos de detox, né, que você coloca no corpo, né? E você ali, ao retirar, porque a nossa pele ela transmite, né, e recebe também não só, né, influências, né, eletromagnéticas, como ela também as toxinas, as impurezas. A nossa pele ela respira, tá certo? Então você tem aí alguns adesivos, né, que você utiliza, pode utilizar em determinadas partes do corpo, sobretudo na sola dos pés, que são também excelentes detox. Mas o detox que eu posso te aconselhar hoje, aqui agora, é fazer o uso de clorela, é fazer o uso de coentro. Inclusive na alimentação, você pode abusar deste alimento. Algumas pessoas têm aversão ao coentro. Então, você pode utilizar a pimenta preta, tá? Você pode utilizar a cúrcuma, que está no açafrão da terra. Use e abuse desses alimentos, porque eles, além de serem benéficos para outros aspectos da saúde, inclusive de aumentar a sua imunidade, eles também são benéficos para o processo de limpeza orgânica, tá certo? Então o coentro, a clorela, tá certo? Uma outra coisa que você pode e deveria usar, né? Falei do detox, inclusive existem outras baterias aqui de detox que a gente pode, né, te aconselhar a fazer. Você quer ver um excelente detox? Sauna. Só que quando você vai praticar a sauna, você tem que tomar cuidado, porque se for sauna a vapor, essa sauna a água que é utilizada na sauna a vapor, ela deveria ser livre de cloro, porque senão ela pode vir a causar problemas na sua tireoide. Então a sauna seca seria ideal, tá certo? A sauna a vapor é ótima, é excelente, mas essa água deveria ser desclorificada antes de ser utilizada na sauna. E toda vez que você vai praticar sauna ou jogar um futebol, praticar algum exercício, na idade que for, fazer uma corrida, você deveria fazer reposição, né, de magnésio, tá? Para evitar problemas de palpitação, evitar infarto do miocárdio, evitar inclusive um AVC, tá? O AVC é uma das outras causas que pode ocasionar danos cerebrais graves, pessoas que foram acometidas por AVC, tá? Enfim, tá certo? E se você precisar de um detox específico, fale comigo. Uma outra coisa que eu quero falar aqui que eu não citei, tá? Toda doença, tá, neurodegenerativa, a grande parte dessas doenças, quase todas elas, começam no intestino, começam no fígado e no rim. Porque o fígado e o rim e o intestino, eles são responsáveis por quê? Por fazer o processo do metabolismo e anabolismo dos alimentos. Se esse processo de digestão, de metabolismo,
não for feito de forma correta, o que vai acontecer? Essas impurezas, metais pesados, toxinas, né, radicais livres, oxidantes, tudo isso vai entrar na corrente sanguínea e daí para o cérebro. Tá certo? O estudo que eu fiz envolvendo várias doenças, toda vez que eu ia pesquisar alguma coisa, autismo, Alzheimer, né, todas as doenças, mal de Parkinson, doenças degenerativas, olha, todas elas estão relacionadas à intoxicação alimentar, né? A intoxicação que eu digo, a morte lenta que eu chamo, né? É a chamada morte lenta, a intoxicação alimentar, ligado à indústria de alimentos, ligado a farmacêuticos e ligado também a uma vida sedentária, tá? Se você come demais e não faz uso, não queima essas energias, né? Essas energias, esses alimentos, tudo isso que você consumiu demais vai ficar circulando no teu organismo. E aí, quem é que vai eliminar isso? Haja fígado, haja rim, haja aparelho digestivo, tá certo? Então, gente, vem aí a sexta, depois me corrige, o sexto passo que você deve tomar: praticar o jejum intermitente. Eu pratico o jejum intermitente, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, é muito bom, tá? Inclusive emagrece, né? Mas é muito bom. O que é o jejum intermitente? Vamos supor que a última coisa que você comeu foi às 9 da noite. Você vai ter 9 horas, até 9 da manhã você tem 12 horas, tá certo? Eu acordo às vezes 5, 6 horas da manhã, né? E eventualmente eu tomo café, eu tomava café, às vezes eu tomo, não vou dizer que eu sigo o jejum intermitente 7 dias da semana, isso não acontece, tá? 2 ou 3 dias eu tomo café 7, 8 horas da manhã, tranquilo, tá? Mas pelo menos 3 a 4 dias da semana eu pratico o meu jejum intermitente. O que eu faço? Eu acordo 6 horas da manhã, tomo minha aguinha, se eu tô com fome ou com alguma coisa assim, o que eu faço? Se eu tiver uma laranja, eu chupo uma laranja, tá certo? Eu faço um chazinho, tomo aquele chazinho e seguro a banda tranquilo até às 11 da manhã. Quando dá 11 da manhã é que eu vou tomar meu café. Aí eu tomo meu café, tranquilo, né? Quando dá 12:30 eu estou almoçando, tá certo? E aí, né? Tomo meu café da tarde normal, né? E à noite, uma janta leve, tranquila, tá certo? E é isso que eu recomendo a você, tá? Evite comer sólidos à noite, coma mais sólidos de dia. À noite é um horário melhor para você consumir líquidos, tá certo? Enfim, praticar o jejum intermitente. O próximo passo que eu vou citar aqui, né? Me corrige se é o 6º, 7º ou 8º, né? Mas o próximo passo que eu vou citar aqui, que você deveria praticar para evitar ter esse tipo de problema: mudar as suas crenças, mudar a maneira de enxergar a vida, tá certo? E mudar essas crenças, mudar a maneira de enxergar a vida, ter uma relação melhor com a vida, significa que a primeira pessoa que deve se aceitar é você mesmo. Quando você está conectado com o teu eu superior, você está conectado com Deus, o Criador, você fica menos carente, né? E você faz menos coisas para ser aceito. Tem pessoas que bebem, não sabe beber, mas bebe, enche a cara para ser aceito pelas outras pessoas, simplesmente para se sentir, né, sociável. Isto não é ser sociável. Sociável é quando você faz bem a si mesmo. A primeira pessoa que você deve fazer bem é a si mesmo. Quando você faz bem a si mesmo, né, você naturalmente acaba fazendo bem ao próximo. A tua energia, a tua frequência passa a ser agradável e saudável. E naturalmente essas pessoas, né, que você gostaria tanto que te dessem atenção, né, um filho que eventualmente você foi muito rígido, mas que você gostaria que ele te perdoasse, e você não precisa fazer nada para você ser aceito por esse filho, tá certo? Você simplesmente muda a sua postura. Aprenda primeiro a se perdoar.
Quando você se perdoa, o universo te responde da mesma altura, o universo te perdoa. E se aquela pessoa está numa frequência receptiva a esse perdão, ela naturalmente virá até você, né? E tudo se resolverá de forma natural, tranquila, sem excessos, sem complicações. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha e compartilhe o mesmo, ok? Shalom.